Olá, tudo bem? É muito bom ter você conosco em mais uma classe da Escola Sabatina. Para nós juntos, eu, você e todos nós, aprendermos um pouquinho mais dessa lição maravilhosa falando sobre Josué. A fé no livro de Josué. Os milagres, tudo que Deus fez, tudo é uma alusão, tudo é um aprendizado. A própria Bíblia diz, tudo foi escrito para nós hoje, aprendermos com o passado, o que Deus vai fazer no presente e o que Deus vai fazer no futuro por cada um de nós. É muito bom ter você aqui, é fantástico estarmos juntos e já tem uma novidade. Está acabando já, nós estamos bem pertinho de acabar isso aqui, já estamos na lição 9. Aí você fala, mas vocês estão com muita pressa, como acabando, se é 13, mas é isso mesmo. Olha o que já está aparecendo aqui, olha. A nova lição. Mas eu não vou falar o título, não, só vou ficar deixando você com água na boca. Ó. Quando for lá para a lição 12, eu vou te explicar e já vai pensando assim, ó, vou conseguir a minha lição. Dá um oizinho para a gente no WhatsApp, que o Kevin vai deixar ali para você. Manda mensagem, como é que você vai conseguir, ou se você quer que a gente consiga a lição para você, manda para a gente o recado, tá bom? Então, ó, lição já está aqui, ó, cada vez melhor. E já pensando no trimestre que vem, no ano que vem, já janeiro, já chegou a próxima. Então, ó, cuidado, hein? Não perca a assinatura e não perca a solicitação. Solicite para nós que a gente vai enviar uma lição para você. E hoje eu tenho aqui um amigo nosso já, o pastor Lucas. Como é que você está, pastor Lucas? Graças a Deus, bem, e no melhor momento, nas horas do sábado. Que bênção, né? Sempre é bom, né? Semana corrida, mas chega o sábado, é uma alegria. Deus é fantástico ao ter criado esse dia para nós descansarmos. É uma alegria estar aqui com você, com o Jefferson, com o Kevin, estudando a Bíblia e aprendendo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se maravilha com a grandeza, a misericórdia e a bondade de Deus. Amém. E você, Kevin, como é que você está? Tudo jóia? Kevin está bem? Então tá bom. E você, eu creio que esteja bem também, certo? E olha, para ficar melhor ainda, agora é aquele momento que você vai colocar a tua prece na mão de Deus, aquele pedido que está aí no teu coração, e o pastor Lucas vai orar para a gente, tá certo? Enquanto ele ora, também interceda por nós, tá? Aqui vai estar eu, o pastor Lucas, o Kevin intercedendo por você, tá bom? Então coloque nas mãos de Deus os seus desejos e Deus vai fazer o melhor por você. Vamos orar? Curva a fronte, feche os olhos. Bondoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor fez, por tudo aquilo que ainda continua fazendo e fará em prol da nossa salvação. Amém. Nós agradecemos, Senhor, pela tua revelação, pela Bíblia Sagrada que nós podemos estudar para aprender cada vez mais do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade e termos fé e esperança que o Senhor voltará em breve para nos buscar. Amém. Abençoe mais uma lição em especial no contexto ali de Josué, no contexto ali da saída do Egito e agora conquistando Canaã e aquilo que nós podemos aprender e colocar em prática hoje na nossa vida, porque nós somos teus filhos, teus servos, teus instrumentos aqui nessa terra, que queremos também herdar em breve a Canaã celestial. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, esteja com cada pessoa que está ouvindo, com seus desejos, com seus anseios, com as suas dificuldades, e que a tua mão poderosa esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, você que tem a lição hoje é a lição 9, o título é Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. Eu achei muito chique esse título. E mais linda ainda é quando você pega o verso que está em Zacarias 9, verso 12, diz assim, olha, Zacarias 9, pega a sua Bíblia, abre ela aí, sublinhe esse verso, que esse verso é maravilhoso. Diz assim, voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Até parece que está pegando uma alusão à história de Jó. Até parece, né? Não parece? Na visão aqui, não tem como não pensar em Jó. Não tem como pensar na bondade e na graça de Deus. A lição dessa semana ela é muito sugestiva. Herdeiros da promessa. E quem é herdeiro da promessa tem algo que é mais valioso no mundo que a esperança. Dizem os estudiosos que quem não tem esperança... Acabou tudo, né? Já não vive. Só falta vegeta, cair. Exatamente. Só vegeta. A gente precisa ter um alvo, a gente precisa ter uma esperança. E esse alvo e essa esperança pode ser em menor grau, lógico, aqui nessa terra. Por que não ansiar um emprego melhor, não ansiar uma faculdade, um mestrado, um doutorado, trocar o carro,
melhorar uma casa. Isso são esperanças pequenas, mas que a gente precisa ter. Mas a maior de todas as esperanças, ou a maior de toda a esperança do cristão, você que está aí, é a volta de Jesus e o céu. Perca qualquer coisa, mas não perca isso, né? A esperança na volta de Jesus, porque senão não tem sentido viver. Agora, eu achei interessante o prisioneiro, né? Ó prisioneiro da esperança. Ou seja, a pessoa vai estar presa naquilo. Ou seja, pode acontecer o que quiser, pode desabar o mundo, pode chover canivete, né, que a gente fala, pode explodir a bomba atômica, a Terceira Guerra Mundial, não importa. Não quer dizer que ele não vai sentir os problemas, ele vai sentir os problemas da vida. Tanto que diz assim, herdeiros da promessa. Agora, quem é prisioneiro da esperança vai estar preso no principal elo que liga a fé, né? E essa palavra prisioneiro parece um castigo, não, aqui é uma coisa boa, né? E é voluntário, eu estou preso porque eu quero, é agarrado. Eu me agarrei. Me agarrei, estou preso na esperança. E quem se desprende da esperança perde até o prazer ou até o motivo de viver. Eu sempre digo isso, eu não tenho depressão não, mas se não for para o céu ou pelo céu, viver para quê? Acordar, trabalhar, dormir, comer, acordar, trabalhar. Para quê? Para morrer e pronto. Uma vida mecânica, morrer, acabou. Eu vi um vídeo esses dias do Dr. Rodrigo Silva, inclusive, conversando com um cientista, né, o Sacani, que é um cientista da área Sérgio Sacani. E ele falou assim, vamos fazer duas comparações. Vamos supor que você está certo. Não tem céu, não precisa ter esperança. Você é uma boa pessoa, e eu também. Eu me considero uma pessoa legal, e você também. E, na sua perspectiva, se você estiver certo, eu não perdi nada e nem você. Mas, na minha perspectiva de um céu, se for real, eu ganho tudo e você perde tudo. Eis a questão. Essa é a questão. O céu e a esperança na volta de Jesus, a eternidade, é que nos dá combustível para continuar vivendo. Estamos sofrendo, mas é um breve período de tempo. E é justamente sobre isso que a lição quer nos trazer. Veja, qual que é o plano original de Deus? Éden. Eternidade, planeta Terra, povoar, encher e povoar a Terra, ponto final. Não tinha outros planos na mente de Deus. Então Deus foi pego de surpresa? Claro que não, mas esse era o plano e Deus nos deu liberdade. O céu, a eternidade, é o plano B de uma continuação do Éden, mas Deus não tinha outro plano a não ser o Éden, tanto que veio Jesus, né? Exatamente, mas não tinha outro plano. O Éden era o plano perpétuo de Deus. E aí o ser humano errou, e aí Deus agora cria o plano B, que é a Canaã celestial e o céu, mas mesmo antes do céu, ele cria um plano para o ser humano aqui na Terra. Deus é fantástico. Entre o Éden e o céu tem um tempo. E aí o que esse povo vai fazer nesse tempo? Aí Deus cria o plano, que é a Canaã terrestre. Até Canaã terrestre é plano de Deus para o bem-estar do ser humano. Deus é fantástico e maravilhoso. Agora, é incrível que Deus, quando promete Canaã, na terrena, e promete também a celestial, e Ele cumpre a promessa da terrena, parece que Ele quer dizer para nós, olha, a promessa que eu tenho, ela é tangível, não é algo fictício. Aos olhos humanos, impossível. Por exemplo, qual era o maior poder daquela época? O Egito. Você não vê o Egito ousando conquistar Canaã. Ele até tenta ali pelas beiradas, para quem está nos ouvindo entender, é como se tentasse conquistar o Brasil ali, algumas cidades do litoral, como aconteceu na história, não sei quantos sabem, mas os holandeses tentaram invadir o Brasil. Uma das cidades, por exemplo, que sofreu a influência dos holandeses é São Luís, a capital do Maranhão. Mas quando eles perceberam que não dava certo, o que eles fizeram? Foram embora. Então, mais ou menos isso o Egito fez ali em Canaã. Ele tentou pelas beiradas, mas percebeu que as muralhas eram intransponíveis, os muros eram impossíveis de serem derrubados, sim, impossível aos olhos humanos, e desistiram. Aí vem um bando de camponeses, ex-exilados, ex-presidiários, estou trazendo no termo de hoje, ex-escravos, e diz assim, nós vamos conquistar Canaã. Aos olhos humanos, impossível. Mas esse era o plano de Deus, para eles entenderem que não era eles, mas era Deus, por intermédio deles, fazendo cumprir-se a promessa. Parece o céu. Exatamente. Parece o céu. Para mim chegar lá... Você merece o céu? Eu não. Quem fala que merece o céu está mais longe do céu. Só o Kevin está com a mãozinha erguida ali dizendo que ele vai. Mas ele vai se converter ainda. Vai. Olha, quanto mais perto você se achar do céu, cuidado.
Não que a gente não tenha que ter certeza da salvação em Cristo Cristo Jesus, não por mas nós, né? quanto melhor você achar e mais próximo do céu, isso quer dizer que você está mais longe do céu e mais longe de Jesus. Veja, conquistar Canaã foi para aquele povo, mas também é para nós uma ilustração do impossível, do improvável, tornando possível, tornando provável, pela graça, misericórdia e poder de Deus. Assim como conquistar Canaã era impossível para eles, ir para o céu também é impossível para nós, sozinhos. Mas com Cristo, todas as coisas são possíveis. E esse impossível para nós é tudo uma questão da consequência do Éden, né? Exatamente. Adão e Eva, pecado, abrolhos, e dali por diante, né? Exatamente. Tudo isso ocorreu pelas más escolhas do ser humano. Mas, mesmo assim, Deus não nos abandonou. Isso é fantástico. Veja, um dia um jovem falou assim, pastor, qual a certeza de que Jesus vai voltar? E aí eu perguntei para ele assim, simples. Quer ver? Imagina que você der R$100 para alguém, eu estava no Espírito Santo, e ia até a capital Vitória comprar algo. E essa pessoa vai lá com esses seus R$100 e traz tudo que você pediu. E ainda traz a mais. Aí ele vai uma segunda vez. Você vai confiar novamente em entregar o dinheiro na mão dessa pessoa? Claro. Na hora, né? Na hora. Agora, se também ele não cumprir, você vai cumprir? Vai confiar o dinheiro novamente na mão dessa pessoa? Não. Aí eu falei, Jesus veio. Jesus vir é o cumprimento do Antigo Testamento. Jesus voltar é a certeza que nós temos que ele veio. Ninguém nega. A história não nega, até quem é ateu não nega a vinda de Jesus. Ele pode negar se Jesus é o Messias, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é o Salvador. Está tudo certo ele negar porque ele não acredita. Mas negar a vinda de Cristo é impossível. Porque a história relata. E o fato de Jesus ter vindo nos dá a certeza de que ele vai voltar. Aqui é uma outra prova. O impossível de conquistar Canaã e Canaã ter sido conquistada nos dá a certeza que o céu é real e virá. Amém. Porque se ele prometeu a terrestre e cumpriu, ele também prometeu a celestial e vai cumprir. Deixa eu dizer para você que está em casa, não perca a esperança e a fé em Jesus e na salvação. Se agarre a ela, nem que seja o último fio da sua vida, porque é a única coisa que vai segurar você nessa terra. Amém, amém, amém. E olha só, a lição, ela, na parte de segunda-feira, ela traz uma pergunta aqui que eu achei muito legal. Vou fazer essa pergunta para o pastor aqui para ver o que ele vai dizer. Você também, olha, preste atenção que a resposta vai ser muito importante. A pergunta 2 diz assim, como os patriarcas entendiam a promessa da terra prometida? E ela continua depois dizendo o seguinte, o que significa para nós adventistas viver como herdeiros da promessa? Veja, eu vou até trocar a palavra adventista, eu creio, mas para você que é cristão, não é só para quem é adventista, não. Quando você vê o cumprimento de algo, você pode ter certeza de que o outro vai acontecer, como eu falei. Então, o Éden foi milagre visível, e então é uma testemunha do milagre que virá. O estranho não é nós confiarmos no céu, uma vez que Canaã veio. O estranho é aquele povo não ter continuado a confiar em Deus, mesmo Deus tendo mostrado tudo para eles. Queridos, nada precisamos temer quanto ao futuro. É só olhar para o passado que já aconteceu. E o fato da terra prometida ter sido dado a eles, terrena, é a certeza de que a terra prometida será dada para nós. Entenda, Canaã para eles ali era a volta para o Éden que foi perdido. Imagina as histórias que eles ouviram de Adão e Eva, Adão e Eva para os seus filhos, e foram passando, e eles ansiando, e Deus falando, eu vou dar uma para vocês aqui, mas é passageira, porque a verdadeira Canaã é a celestial. E aí sim, a Canaã celestial que nós esperamos é o novo Éden. Até vi um tempo desse aí, um documentário, o Éden Perdido. O povo está procurando o Éden. O Éden será dado. Não precisa procurar o Éden, é só esperar que ele virá até nós. Isso é bom. Na parte de segunda-feira, terra como dádiva, tem uma pergunta aqui que eu achei muito bacana fazer para ti, fazer para nós, para a gente entender o que significa o céu para nós, como significou para eles, a terra de Canaã. O que a terra prometida oferecia aos antigos escravos? Quando os escravos conquistam a terra, ou seja, lá era números, só número, 1, 2, 3, e agora? Promessa. E agora? E a terra prometida? Agora é física. Eu não sei qual é a sua história, mas eu vou contar a minha história aqui.
Sabe o que é riqueza para mim? É abrir a minha geladeira e não ter falta de comida. Tem lá a parte de laticínio, frutas, verdura, porque eu passei uma dificuldade. Para mim, a materialização de que está tudo certo é uma geladeira cheia. Não é muito diferente da tua. Veja, as pessoas falam assim, carro, eu tenho um Corolla, pai, grandes coisas. Onde chega o Corolla, chega o Fiesta que eu tinha ano passado. O meu Uninho 2010, né, Kevin? Meu Uninho 2010 chega. O meu Ford Ka que eu tinha 5 anos. O Corolla é uma questão de oportunidade que surgiu e a gente trocou e tudo mais. Mas isso não é riqueza. Para mim, riqueza é ter comida. É dizer assim, vou ali e vou ter dinheiro para comprar comida. Porque, para mim, é a materialização de que as coisas estão dando certo. Para o povo de Israel, a materialização das promessas, dos números, foi quando eles conquistaram a cidade. É real. Não é uma promessa, é real. As promessas que foram dadas se cumpriram quando eles estavam... Eu fico imaginando Josué e Caleb, principalmente, de todos. Por quê? Lembrando que quem entrou em Canaã foi uma nova geração. Mas os dois velhinhos estavam lá. Ali. Os dois vovozinhos, os Cabeça dois tiozão, os dois tiozão estavam lá. Para eles, conquistar Canaã foi mais especial do que para todos aqueles filhos e herdeiros da promessa, porque os pais não entraram, porque eles viram o poder de Deus livrando eles viram a promessa e agora vê o cumprimento da promessa. Eu fico imaginando que Josué e Caleb teve aquilo que nós vamos ter quando Jesus voltar. Sabe o que é? Olhar para o lado e ver assim, eu estou aqui. E tem uma escritora americana que nós conhecemos, chamada Ellen White, ela diz assim, a maior de todas as surpresas vai ser quando nós chegarmos no céu e vermos nós lá. Serão 3 surpresas. Pessoas que a gente achava que estariam e não estão, pessoas que a gente julgava que não estaria e estarão, mas a principal não é essa. Não. É nós estarmos lá. Que esse é provável de não estar. Exatamente. Quem se conhece? Por isso que Paulo falou que de todos os pecadores, quem é o maior? Era ele, né? Por que ele fala isso? Porque ele se conhecia, o pecado dele, ele não conhecia o dos outros. Quando a gente conhece quem nós somos, nós sabemos da nossa impossibilidade, porque nós conhecemos as nossas práticas e sabemos que só pela misericórdia de Deus estaremos lá. Uma outra coisa que a lição também, ela fala aqui, o aspecto que eu achei muito interessante, está ali no primeiro parágrafo, que a terra passa a ser uma questão física, mas além de ser uma questão física, você puxou um lado bacana, a pessoa passa a ter identidade, né? Identidade. Passa a ter propriedade. Ele passa a se pertencer. Eu costumo dizer assim, somos todos príncipes e princesas da Canaã celestial e fazendeiros do novo céu e nova terra. Fazendeiro. Quem não tem terra aqui, igual eu, se você é que nem eu, que não tem nada para deixar e não herdou nada, nós vamos ser fazendeiros. Quando Jesus voltar, ele vai nos dar um novo céu e nova terra expandida e nós teremos terra para plantar e colher, segundo Isaías 55, 65 e 66. Até você vai ter terra e eu. A minha mulher não deixa eu ter terra aqui, porque então, diz que eu não tenho dinheiro para ter, nem dá para endividar. Então ela vai ser de graça? Vai ser. É coisa boa. Vamos plantar e colher e ninguém vai comprar de ninguém. Uma coisa eu vou fazer assim. Trocar. Não, tá, você vai querer minha uva? A jaca eu planto. E eu planto a uva, a gente troca. Brincadeira. E tu, Kevin? O Kevin vai querer plantar, eu acho que ele vai querer plantar, sabe o quê? Uvas também. Será? Tem cara do sul, né? Uva nada, ele vai querer plantar banana, bananeira, essas coisas. Aí. Cacau, aí, vamos vender lá, negociamos. Vender não, trocar. Opa, vamos trocar. Lá ninguém vai vender ou comprar. A gente brinca assim, mas é sério, a gente tem que se apegar a essa promessa. É lógico que ele está brincando aqui com coisas materiais, mas principalmente a salvação. Mas, Jefferson, sabe de uma coisa? Apesar de ser uma dádiva de Deus, apesar da terra ser um presente que vamos receber, o novo céu e a nova terra, assim como eles receberam lá, tem um detalhe, não é de qualquer maneira e não é de graça. Tem a nossa participação. A terra foi um desafio para chegar até lá. Veja, é lógico que o desafio maior não foi luta, batalha com armas, aliás, não era nem plano de Deus, mas era fé. Eles precisavam crer. E tudo que eles fizeram deu-lhes autoridade para que Deus pudesse se manifestar e dar a eles a terra prometida. Veja, Josué falou, tem algumas coisas que vocês não podem tocar. Será destruído, as coisas condenadas. Algumas coisas vão ser consagradas, ouro, prata, bronze e ferro, vai ser levado para o templo. Então, condenada, consagrada. Quando
vocês virem o barulho, gritem. Dê 7 voltas cada dia. Aliás, dê uma volta por dia, 7 voltas durante 7 dias. E no 7º dia, dê 7 voltas. Tudo isso que eles fizeram não fez diferença nenhuma, mas fez toda a diferença para eles alcançarem. Não que o que eles fizeram foi feito a diferença, mas o que eles fizeram mostrou para Deus que eles obedeciam a ordem de Deus. Não mudou nada hoje, né? Exatamente. O céu é a mesma coisa. O que você precisa fazer para ir para o céu? Nada. Mas precisa fazer tudo, que é ser obediente a Deus. Deus mandou fazer? Faça. Deus mandou não fazer? Não faça. É condenado? Não toque. É consagrado? Use de acordo com a orientação de Deus. E aí, umas lições atrás, nós vimos quando um homem pegou algo condenado. Uma comunidade toda foi pesarosa por conta de um homem que pegou o que era condenado. Então, o que é condenado, não toque. O que é consagrado, não use da maneira indevida, a não ser aquela que Deus mandou. Quando ele pegou algo que era para ir para o templo e levou para si. E nós hoje também precisamos tomar cuidado. Tem que cuidar muito, né? Um dia alguém falou assim, pastor, por que a igreja adventista fala do sábado? Desculpa, por que a igreja adventista fala do dízimo? Ou fala tanto do dízimo? Eu olhei para a pessoa e falei assim, de duas uma. Ou você não conhece outras por aí, que falam muito mais enfaticamente, ou você não conhece a igreja adventista. Primeiro. Segunda coisa, sabe por que a gente fala do dízimo? Pelo mesmo motivo que a gente fala do sábado, porque está na Bíblia. O sábado é uma pregação popular ou impopular? Impopular. Mas não está na Bíblia? É para ser pregado. Casar, um homem, uma mulher, esperar o casamento para ter relação sexual, os jovenzinhos. Hiper impopular hoje. Hiper impopular. Mas está na Bíblia. Mas está na Bíblia. Então, querido, não é ser popular ou não popular. Deus mandou, pregue e fale. Aí eu respondi para aquele jovem, por que a gente fala de dízimo e oferta? Porque está na Bíblia. E se nós não pregarmos, Deus vai cobrar de nós. Nós precisamos ser fiéis à Bíblia e à prática da Bíblia hoje, como aquele povo foi fiel às orientações de Josué, para que eles pudessem alcançar Canaã e nós possamos alcançar Canaã celestial. Não é ser fiel a homens, não é ser fiel à doutrina de homens, mas é a Bíblia. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, e se o homem que está ensinando estiver de acordo com a Bíblia, louvado seja. Mas se não for, fala que nem Paulo, anátema, sai de perto de mim e vamos seguir as orientações da Bíblia. O desafio da terra daquela época era ouvir a Deus. O desafio da terra prometida que nós estamos aguardando também é ouvir a orientação de Deus. Eu vou fazer essa pergunta aqui, porque quem tem a lição lá, essa pergunta aqui, o senhor acabou de responder. De que maneira os cristãos hoje enfrentam desafios semelhantes aos que surgiram durante a ocupação da Terra Prometida? É a mesma fidelidade a Deus. Josué ali representava Deus, então fidelidade ao homem de Deus que falava de acordo com Deus. E hoje é a mesma coisa, fidelidade a Deus e à Bíblia. E aí, se o homem estiver falando de acordo com a Bíblia, louvado seja, e que esse homem seja o seu guia, mas se não, fuja dele. Eu lembro de quando eu tinha 13 anos de idade, Jefferson. Eu fui ler a Bíblia, um amigo meu na escola falou que não podia fazer algo. Eu falei, lá que você é besta, você é livre, você pode fazer o que você puder. Ele falou, não, tem coisa que eu não posso. Aí ele disse assim para mim, porque eu guardo o que está na Bíblia. Aí eu falei para ele assim, conversa, porque vocês não lêem a Bíblia direito. Aí quando passou uma semana, ele me trouxe uma Bíblia de capa preta, Bíblia Sagrada de Almeida, Revista e Atualizada, e falou assim, então leia a Bíblia aí e me prova que eu estou errado. Olha que estratégia dele foi boa, né? E eu fui ler a Bíblia, li a Bíblia em 6 meses, toda ela. Você pode falar, é muito tempo, para quem nunca não tinha a perícia da Bíblia que tem hoje, era pouco tempo. Aliás, se duvidar hoje... Não, tem gente que não... Um ano, não, até eu, mas se eu não me cuidar, é 10 anos. E aí eu peguei a Bíblia e devolvi para ele e falei assim, não consigo mesmo não. Aí ele disse assim, tá vendo? E aí ele me convidou para estudar a Bíblia. E, paralelo a isso, eu entrei numa igreja que estava aberta, e aí eu entendi que ele era da mesma igreja daquela que eu tinha entrado há semanas antes. Olha como é que Deus trabalha, né? Queridos, não tem como estudar a Bíblia e não ser esclarecido por ela. E aí eu fui e interpelei meu líder. Falei, olha, a Bíblia está dizendo para fazer isso, por que a gente faz isso? A Bíblia está dizendo para fazer isso, por que a gente faz isso? Aí o líder foi pelo menos honesto comigo. Ele disse assim, você está estudando a Bíblia, não está? Falei, estou, não falei que estou, e é com os adventistas. Eu olhei para ele e falei assim, como é que você sabe? Ele disse assim, porque são os únicos que eu conheço. Ele dizendo. Ele disse assim, se é com os adventistas, pode seguir.
Aí ele disse assim para mim assim, ó, você é novo, você tem uma vida toda, pode seguir. Agora, siga o que está na Bíblia. Se for para sair fora, você volta. O líder fala isso. E aí, então, eu disse para ele assim, ó, a nossa amizade continua. Eu tinha 13 para 14 anos, nossa amizade continua, mas eu vou seguir. E eu falei, eu te oriento aí comigo. Ele disse assim para mim, é tarde demais. Eu falei, nunca é tarde. E fazem 26 anos que isso aconteceu. Amém. 13 anos eu li a Bíblia, eu vi que não estava. Não siga líder, siga a Bíblia. Josué era seguido porque ele seguia a Bíblia. A palavra de Se Deus. ele não seguisse a palavra de Deus, que tinha revelado até então, o povo ia abandoná-lo. E o povo seguiu porque ele seguia a Bíblia e nós precisamos seguir a mesma orientação. Então, o desafio hoje é seguir a vontade de Deus para alcançar a Canaã celestial, igual aquele povo alcançou a Canaã terrestre. A Canaã terrestre é uma ilustração da Canaã celestial que viria. Amém. Assim, falando de Canaã celestial, conquista de terra, na parte de quarta-feira tem um ano jubileu. O ano sabático e o ano jubileu. Qual a diferença deles, pastor? O ano do jubileu era de 50 em 50 anos e era um período em que zerava tudo. Dívidas, zerava a posse da terra. Não dá para fazer isso aqui na igreja central, não? Estou querendo pegar um dinheiro do Kevin. Mas aí daqui que 50 anos o Kevin não está aí, né? Só os filhos dele. E os meus, eu não vou precisar pagar. Mas seus netos vão ter que pagar. Aí, não, esquece. Bom, o ano do jubileu era assim, de 50 em 50 anos zerava tudo. Por quê? Entenda uma coisa, a terra não era do povo, era de Deus. Deus estava dando para eles usar. Na verdade, essa é a visão bíblica que nós temos que ter. Até hoje tem que ser assim. Mordomos. Mas, infelizmente, né? O carro que eu tenho, a casa que eu moro, as coisas, Deus me dá para usufruir, mas é dele. E Deus espera que usemos os recursos hoje para a honra e glória dele, para o nosso bem, é claro, mas também para abençoar outras pessoas. E isso também era para aquele tempo. Só que aí, algumas pessoas tomavam decisões erradas. E aí precisava colocar a terra como garantia. No ano do jubileu, isso zerava, a terra voltava. Às vezes, não para aquele que fez a decisão errada, mas para a família. Filho e, às vezes, isso, até neto. Muito interessante. Então, a família nunca ficava sem ter propriedade, porque voltava. E aquele que pegou, você pode dizer, mas não é injusto aquele que pegou, ele não perdeu dinheiro. Não, mas esse período era o período exatamente dele recuperar o dinheiro que ele perdeu e devolver a terra. Quem trabalha com terra sabe, 50 anos é o suficiente para dependendo da terra, em menos anos, 10 anos já você tem um lucro. Repor o prejuízo. Por exemplo, eu estou aqui há 2 mais 4, 6. Há 7 anos, 8 anos atrás, eu comprei um terreno simples, R$18 mil. Na verdade, eu comprei não. Eu acabei de pagar um carro financiado, que 18 mil naquele ano comprava carro, né? 30 mil era carro novo. Sim. Hoje não se compra mais. Aí eu comprei um carro, terminei de financiar 18 mil, e aí eu falei, o que eu vou fazer? Se você não entra numa nova prestação, você gasta dinheiro e não sabe para onde foi. Então, e principalmente quem é casado sabe o que eu estou falando, né? Minha esposa que não veja esse vídeo. Vai apanhar. Aí o que acontece? Aí eu falei com a minha esposa, vamos comprar um outro carro financiado, e aquele carro, eu comecei a procurar um terreno. Quando eu achei o terreno, eu falei com o rapaz, só que eu não tenho dinheiro, eu tenho um carro. Ele falou, vamos ver a avaliação. E o carro valia mais. Aí acabou que ele estava anunciando 2 mil, e eu peguei 4 mil metros em troco do carro. Um pouquinho mais de 25 mil. Hoje vale 100 mil. Então, 7 anos depois, eu recuperei todo o valor. Imagina que fosse na época, é como se eu devolvesse a terra e falasse assim, me devolve só o que eu investi. Só que na época, como era produção agrícola, ele recuperava o valor que ele tinha perdido com aquela família e com 50 anos ele devolvia. Isso era o jubileu. Agora, o ano sabático era de 7 anos. Antes de ser ano sabático. Por exemplo, assim, o ano jubileu não era 50 anos a partir de que eu adquiri a dívida. Não. Por exemplo, foi em 2050. Uhum. Ia ser em 2100 no próximo jubileu. Certo. Se a pessoa pegasse 10 anos antes, 10 anos antes, depois não importa. Se ela pegasse. Era no ano jubileu. É claro que quando eu estava muito próximo do jubileu, 1, 2, 3 anos, eles deixavam para o próximo. Porque também a pessoa fala, então vou fazer só no. Não. Mas era o ano jubileu. Isso, só para a gente ficar entendendo. Tinha uma data estipulada. E era estipulado de acordo com o calendário. Assim como o carnaval hoje é estipulado de acordo com o calendário cristão, por incrível que pareça. Que não tem nada de cristão. Não tem nada a ver de cristão, mas também o ano jubileu era com o calendário
judaica. Não, só essa questão. Sim. Agora o sabático... E o sabático era a terra descansar de 7 anos. Por exemplo, eu trabalho 6 dias. Todo adventista trabalha 6 dias. E é engraçado, né? A gente é chamado de preguiçoso, né? Trabalha 6 dias e guarda o sábado, é chamado de preguiçoso. Não consigo entender isso. Mas, no sábado, a gente descansa. Só que a terra também tinha que ter um descanso, que era o ano sabático. E não era só a terra, era a família, era todos. Era uma férias forçada. Era uma férias forçada. Quantas pessoas eu conheço hoje que trabalham incansavelmente 7 dias da semana, trabalham 3, 5, 10 anos e não tiram férias? Era para esse miserável de hoje, que vivia naquela época, que Deus falou, não, vai ter forçado as férias. E aí a terra descansava. Ah, mas como é que funcionava? Ia morrer de fome? Não. Eles determinavam a parte da terra, e essa parte era usada no ano sabático, e nos 7 anos não. E as outras partes eram usadas durante 6 anos, e no ano sabático não. Deus é fantástico. A terra descansava. A família recuperava a propriedade. E eles entendiam que a terra não era deles. Era de quem? De Deus. De Deus. Dá para fazer uma alusão, por exemplo, assim, nós perdemos o Éden. Perdemos, infelizmente. Vai ter o ano jubileu para nós, não vai ter? Em nome de Jesus. A Bíblia fala que vamos passar 1000 anos no céu antes da eternidade. E aí dá para você fazer uma comparação como Deus levando a gente para a gente experimentar a maravilha do céu para depois vivermos a eternidade nessa terra. Até a gente costuma dizer, a gente vai viver a eternidade no céu. Não, a gente vai viver a eternidade nessa terra renovada. Será 1000 anos lá no céu. Será o ano de jubileu. Está demorando, mas vai chegar. Demorando nada. Quantos anos você tem? Não, só 54. Eu tenho 40 anos. Então, o que é 40 anos perto? Como diz, o máximo que a gente vai esperar é uma vida. É no máximo. E se viver 90 100 anos. Para quem vai viver uma eternidade? O avô da minha esposa viveu muito, 99 anos. Pronto, passou. Para ele, tá lá descansando. Daqui a pouco ele vai para a eternidade. E o interessante é que a gente termina a lição falando do herdeiros e prisioneiros da esperança na terra restaurada, né? Exatamente. Veja, tudo isso que estamos vivendo aqui vai valer a pena. Tem até uma música que diz, vai valer a pena, vai valer a pena. É que a gente só consegue ver o fim, aliás, a gente só consegue ver o benefício olhando de trás para frente, a gente não consegue ver de frente para trás. Ou seja, quando a gente estiver lá, a gente vai ver que valeu a pena. E aí entra o texto que eu falei daquela escritora americana, Ellen White. Quando a gente vê a salvação, a gente vai dizer, valeu a pena, e vai ser uma surpresa, porque quando a gente estiver lá, a gente vai ver que não foi nada o que a gente passou. Mas estando aqui passando pela prova, parece muito. Parece muito. É mais ou menos quando a gente era jovem e adolescente, queria ter 18 anos. Agora a gente quer Agora a gente quer voltar. Porque a gente vê Cadê que meus 14? Não valeu a pena. Cadê meus 14? Não valeu a pena. Porque a gente não entendia, nossa mente não compreendia que ter os 18 anos não é tudo. Na verdade, era o aumento dos fardos. A melhor coisa que tem é viver como criança e ter o papai e a mamãe cuidando de nós. E a gente não entendia. E quando a gente chega lá, a gente vê que é um fato. Só que com o Éden, ou com a salvação, é o contrário. A gente está achando pesado aqui, mas quando a gente chegar lá, a gente vai dizer assim, valeu a pena e não foi tão pesado assim. O céu é real, o céu é bom, e valeu a pena a gente ter passado por tudo que passamos. Que lição maravilhosa. Pastor, muito obrigado. E ele assim, como é bom sabermos que tudo o que aconteceu no passado nada mais é do que uma alusão, um exemplo do que Deus vai fazer por mim e por você. Na parte de sexta-feira, falando desse céu que a gente, dessa Canaã restaurada, certo? De nós entrarmos na terra, não mais agora como escravos, mas como prisioneiros da esperança. Ellen White diz no livro Para Conhecê-lo, página 5, no 5 de julho, desculpa, a meditação matinal, diz assim, seremos salvos eternamente quando entrarmos pelas portas para a cidade. Então poderemos nos regozijar de estar salvos, eternamente salvos. Até então, porém, precisamos atender à exigência do apóstolo e temer que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que, porventura, alguns fiquem para trás. Ter certo conhecimento de Canaã, cantar hinos de Canaã. Olha, presta atenção, isso que eu achei muito chique. Falar de Canaã não adianta se nós não entrarmos na terra prometida. E ela continua na Bíblia, a herança dos salvos é chamada de pátria.
Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água vivas. Não adianta eu e você ficar falando de Jerusalém, cantar de Jerusalém. Tem gente que até vira o zoinho, né, da emoção de cantar e ficar aqui. O que a Bíblia quer que eu e você entendamos é que, ó prisioneiro da esperança, você que tem a esperança, a vontade de entrar no céu, traz isso dentro de você. Só vai valer a pena se você pisar, como em Canaã pisou Josué, pisou Caleb e pisou a herança, né? Aquela, vamos dizer assim, geração que herdou dos pais rebeldes, mas eles conseguiram. Nós também herdamos de nossos pais rebeldes, Adão e Eva, o que hoje temos, mas juntamente com eles um dia vamos poder adentrar a pátria celestial onde Jesus vai ser nosso divino pastor. Amém. Vamos orar por isso? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor está com cada um de nós, obrigado pela esperança que o Senhor nos dá, obrigado pela promessa onde nós somos herdeiros, obrigado a Deus porque o Senhor está disposto a viver conosco toda a eternidade. Que privilégio maravilhoso vai ser esse. E ó Deus, por favor, rogamos que o Seu Santo Espírito insta conosco, faça com que nós permaneçamos firmes na fé e quando Jesus voltar, possamos olhar para o céu e dizer: eis aí o Deus a quem tanto aguardávamos. Amém, Senhor. Ó Deus, nós rogamos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Kevin, muito obrigado. E você que está conosco, muito obrigado. E até a semana que vem, no mesmo horário, mesmo canal. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Clica aí, dá o teu ok e compartilhe. E até a semana que vem.